Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Tutilene, sou engenheiro informático e trabalho nos mercados financeiros há aproximadamente 3 anos. Neste vídeo nós vamos fazer um paralelo entre as blockchains e o sistema bancário tradicional. Antes de começar a falar sobre o assunto, eu quero lhe dizer que o foco desta sequência de vídeos é lhe ensinar a como investir nas criptomoedas desde o principiante até o avançado. Mas antes de você fazer mesmo este investimento, você deve saber com que você está a lidar, razão pela qual nós estamos numa primeira instância a fazer esse tipo de vídeos teóricos, porque é muito importante que mais tarde você saiba em qual projeto você está a investir de uma forma funcional ou minimamente técnica, porque senão você vai perder dinheiro, vai começar a investir em coisas que você nem sequer conhece e vai acabar por investir em coisas que você não conhece e por consequência perder dinheiro. Então não te preocupes, a hora vai chegar, a hora de lhe explicar como começar a investir nas criptomoedas vai chegar. Não te preocupes. Agora, o que você tem de fazer é simplesmente partilhar esse vídeo, dar um like nesse vídeo e inscrever-se no canal, assinando no sininho se você ainda não está inscrito, e vamos a isso. No sistema bancário tradicional, para fazer uma transferência de valor entre duas pessoas, exige que exista uma terceira entidade financeira de confiança. Por exemplo, se eu quiser enviar 100 kwanzas para o meu amigo, a primeira coisa a fazer é eu criar uma ordem de pagamento, enviar esta ordem de pagamento ao meu banco. O meu banco, por sua vez, vai verificar se realmente eu tenho esses 100 kwanzas que eu quero enviar para o meu amigo na minha conta bancária e se realmente sou a pessoa que quer fazer esta ordem de pagamento. Uma vez que essas duas condições forem verificadas corretamente pelo banco e segundo as políticas de transferência do banco, então o banco vai executar essa ordem de pagamento e vai também começar um processo de arquivo das informações bancárias. O banco vai, após essa transferência, arquivar todo o meu histórico de envio e recepção de valores monetários e assim como também dos seus outros clientes. E como você pode ver, as informações bancárias são armazenadas pelos bancos de uma forma completamente centralizada. Imagine que cada banco tem uma espécie de um grande livro onde são armazenadas todo o histórico, ou seja, todas as informações bancárias, como o saldo da conta de cada cliente, o histórico de envio e recepção de valores monetários por cada cliente. Então, essa é a maneira como, de forma geral, todos os bancos funcionam atualmente. Veja como a blockchain lidaria com esta transação. No exemplo anterior, sobre o sistema bancário tradicional, o famoso livro onde está contida todas as informações bancárias e o saldo de conta de todos os clientes de cada banco, este livro na blockchain seria distribuído para todas as pessoas que fazem parte da rede blockchain. E para efetuar uma transação, uma vez que todos têm essa cópia deste livro, que contém todas as informações do passado e do presente dentro da blockchain, o que faria-se é simplesmente eu diria para todo mundo que, olha, eu Tutilene quero enviar 100 kwanzas para o meu amigo. E uma vez que eu fiz esse envio, todos desta rede iriam verificar neste livro distribuído que o Simão tem realmente 100 kwanzas e quer enviar para o seu amigo. E uma vez que essa condição é verificada de forma correta, todos vão ao mesmo tempo validar esta transação, e o que, noutro sentido, significa dizer que vão
vão me permitir eu enviar esses 100 kwanzas para o meu amigo, e depois deste envio, de efetuar a ordem do pagamento, vão então todos também atualizar este livro. A blockchain vai estar atualizada em todos os pontos que fazem parte da blockchain. Quando me refiro a pontos, estou a me referir a entidades ou a pessoas que fazem parte da blockchain e que têm a capacidade de validar as transações. Desta forma, você não necessita mais de uma única pessoa ou uma única entidade financeira para fazer a validação das suas transações financeiras. No meu caso, por exemplo, eu não preciso de uma única pessoa que tenha o único poder de validar o envio dos meus 100 kwanzas para o meu amigo, porque dentro da blockchain tem várias entidades ou pessoas que têm a capacidade de validar a transação, e que para que a minha transação seja validada não dependo de uma única entidade financeira. E vamos imaginar que alguém queira tentar enviar um valor que ele não tem na sua conta. Não vai dar certo, porque todos os outros que fazem parte da rede vão verificar no livro de contas que, afinal de contas, você não tem o valor que você está a tentar enviar, e logo a tua transação não vai ser validada. E logo você não vai poder enviar de forma fraudulenta o valor que você quer enviar para o teu amigo dentro da blockchain. E se você notar, dentro da blockchain, quer dizer, não é necessário mesmo ter uma moeda física ou um ativo físico, porque com as blockchain é simplesmente necessário você anunciar que queres fazer uma transação, e as informações vão ser atualizadas para todos os membros da rede blockchain. E com isso, todo mundo pode verificar o quanto cada um tem na sua conta, todo mundo pode verificar, fazer a veracidade das informações contidas na blockchain em cada bloco ou em cada pessoa que faz parte da rede. E com isso nós trazemos aqui um princípio muito importante, que é o princípio da transparência das informações dentro da blockchain. Isso é muito importante, guardem isso convosco, porque é uma das propriedades que vai lhes permitir detectar se estamos a falar de uma blockchain ou não. Que no caso, geralmente as blockchains têm a tendência de serem blockchains públicas. Evidentemente, não são os livros que fazem o armazenamento das informações dentro da blockchain. São, na verdade, computadores com alto nível de capacidade de armazenamento e de cálculo, e que assim nós podemos ver a blockchain como sendo uma base de dados distribuída entre vários nós, ou vamos assim dizer, várias máquinas que fazem parte desta rede da blockchain. Assim como nos exemplos anteriores o livro representava a nossa blockchain, e esse livro é constituído por várias páginas onde nós arquivamos as transações bancárias, dentro da blockchain, por sua vez, vamos ter o que nós chamamos de blocos, em que cada bloco está contido a 4 informações importantes, que é a impressão digital do bloco anterior, a impressão digital do bloco corrente, que é o bloco que contém a transação que diz que eu vou enviar 100 kwanzas para o meu amigo, e também tem então um montante do envio do meu amigo. E para lembrar também que tem um conjunto de todas as outras transações efetuadas pelos utilizadores da blockchain naquele momento de geração do bloco. Então, e uma vez que esse bloco for gerado e validado pela blockchain, esse bloco vai então fazer parte da cadeia de dados, o que vai formar o que nós chamamos blockchain, que traduzido em português, como vocês já devem imaginar, é uma cadeia de blocos. Uma vez que você
tem essa cadeia de blocos, você já não pode alterar informações dentro dessa cadeia de blocos. Por quê? Porque se for para você alterar uma informação num determinado bloco, então você tinha que alterar também o histórico de todas as informações antes da geração deste bloco, o que torna praticamente inviável em termos computacionais e em termos também mesmo de tempo para você fazer isso. É praticamente impossível você corromper a informação dentro de qualquer bloco da blockchain. Conforme vocês já sabem agora, dentro de um bloco nós encontramos a impressão digital deste bloco e a impressão digital do bloco anterior. E essa impressão digital, na verdade, é uma sequência de caracteres que você vendo esse conjunto de caracteres não consegues fazer uma dedução daquilo que representa em termos de informação. E na verdade essa sequência de caracteres é gerada a partir de uma função matemática com base num dado que é passado para esta função. Por exemplo, eu posso pegar o caráter, por exemplo, ou o nome tutilene, e vai me dar uma sequência de caracteres completamente incompreensível. Mas uma outra propriedade destas funções é que elas são irreversíveis. Irreversíveis no sentido de, se eu acrescentar qualquer caráter no dado que deu a origem a essa sequência de caráter que eu ache, vai completamente dar um resultado diferente. Se eu acrescentar nem que for um acento ou um traço na palavra tutilene, vai dar um hash completamente diferente. E o porquê que isso é importante dentro da blockchain? Isso é importante porque permite garantir a integridade dos dados, o que significa dizer que cada vez que há uma modificação dentro da blockchain, então isso mostra claramente que houve uma corrupção de dados e que vai ser nesse caso, se for o bloco, nesse caso vai ser invalidado completamente pela blockchain. Então, conforme já é do vosso conhecimento, no sistema bancário atual, quando você quer fazer uma transferência para alguém, já vos disse que é necessário que o banco verifique a tua identidade, se realmente é o tutilene que quer enviar 100 kwanzas para o seu amigo. E na blockchain também existe esse conceito. Mas esse conceito é realizado através daquilo que nós chamamos as assinaturas digitais, que não é nada mais, nada menos do que um par de chaves no qual você tem uma chave privada e uma chave pública. A chave privada é aquela que você nunca pode mostrar a alguém ou nunca pode transferir a alguém a quem pelo menos você não confia, e a chave pública ela fica armazenada dentro da blockchain e pode ser lida por qualquer um. E quando você vai fazer então a ordem de pagamento dentro da blockchain, você vai assinar com a tua própria chave privada. E vais também incluir dentro deste pacote, né, desta mensagem, vais incluir a tua chave pública. E uma vez que você vai então enviar a ordem de pagamento dentro da blockchain, os que nós vamos chamar os mineradores, ou as máquinas, no caso, que fazem parte da blockchain, quando vão processar a tua transação, eles vão conseguir detectar que a chave pública que está a enviar este valor, que são os 100 kwanzas, pertence àquela chave privada. E, através disso, eles vão conseguir detectar que trata-se do tutilene que está a enviar 100 kwanzas ao seu amigo. Agora, vamos supor que alguém tente usurpar a minha identidade. Bosch. Não é possível porque simplesmente como ela não tem a minha chave privada, mesmo que ela tenha a minha chave pública, vai ser muito difícil ela usurpar a minha identidade, porque os mineradores ou as máquinas vão conseguir detectar que a chave com a qual ele vai assinar a mensagem não vai ser compatível com a chave pública.
que nesse caso é a chave pública que me pertence, com a qual ele estará a tentar usurpar a minha identidade. Então é assim que funciona a validação da minha identidade dentro da blockchain. E uma vez que essa validação for feita, então essa transação é adicionada no próximo bloco a ser criado dentro da blockchain. Então a minha transação vai fazer parte daquele conjunto de transações que eu vos falei, que fazem parte então do bloco. E é assim, meus amigos, que a blockchain funciona em termos de verificação de identidade. Conforme vocês podem analisar, dentro da blockchain não existe a identificação por nomes. Não tem como eu saber que o Simão Pedro ou Tutilene enviou os 100 kwanzas para alguém. A única coisa que você pode constatar é simplesmente que o meu endereço público, né, que é uma sequência de caracteres que é praticamente ilisível. Não dá que é para você deduzir uma informação válida nesta sequência de caráter. Vais apenas ver que essa sequência de caracteres enviou 100 kwanzas para uma outra sequência de caracteres. Mas eu, enquanto Tutilene, sabendo qual é a minha chave pública, eu consigo detectar que não, esse sou eu quem enviou os 100 kwanzas para o meu amigo. E o meu amigo também, quando ele receber os 100 kwanzas, enquanto eu não lhe dizer que, olha, sou eu quem enviou esses 100 kwanzas e essa é a minha chave pública, ele também só vai saber que uma sequência de caracteres lhe enviou 100 kwanzas, mas não vai, em primeira mão, sem que eu lhe diga nada, não vai associar aquela sequência de caráter ao meu nome. Não existe nomes conforme nós utilizamos dentro da blockchain. Pessoal, é importante frisar que as blockchains não são apenas utilizadas para fazer a transferência, para fazer a troca de moedas digitais. Elas podem ser usuais em várias áreas da nossa sociedade, como por exemplo na saúde ou nos seguros. E existem duas principais blockchains, que é a blockchain do Bitcoin, que utiliza a moeda digital Bitcoin também, com seu próprio nome, e a blockchain Ethereum, que utiliza o Ether como a moeda de base em termos de transações. Mas vamos falar principalmente dessas duas blockchains nos nossos próximos vídeos, e é através delas que nós vamos então começar a entrar com mais detalhe, ou especificamente a falar de como começar a investir nas blockchains. E já agora estamos no fim do nosso vídeo. Espero que você tenha curtido este conteúdo. Não esquece de partilhar este vídeo. Se não está inscrito, inscreva-se já agora e assine o sininho, e também dê um like nesse vídeo. Estamos juntos no próximo vídeo. Não faltar, no próximo vídeo estamos juntos.